da série Respondendo Perguntas. Se eu fizer uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados que não estiver perfeita e eu causar algum dano, eu posso responder por isso? E a resposta é... Opa, antes de eu dar a resposta, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo inédito diário, ativa o sininho das notificações. Olha que pergunta interessante. Se a adequação que eu fizer não estiver adequada, ou melhor, se não estiver perfeita, eu posso responder? Então vamos lá, o responder ele é muito amplo. Primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não criou nenhum tipo penal. Traduz isso, tira do juridiquês. Não criou nenhum crime novo. Agora, se você cometer algum crime que já existe na legislação brasileira, no Código Penal, aí sim você responde por esse crime que já existia mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Silvia, dá um exemplo de violação à LGPD que eu posso responder por um crime. Copiar uma política de privacidade. Se você copiar a política de privacidade de alguém, você vai ser incurso no artigo 184 do Código Penal e pode levar de 3 meses a 1 ano de prisão, de detenção ou multa por violação de direito autoral. E existem ferramentas que você consegue saber até da onde a pessoa copiou, de qual site a pessoa copiou. Então, sim, já é um tipo penal que existe no Código Penal há muitos anos e por violação, porque você copiou uma política de privacidade de algum site, você pode responder sim. E isso é considerado plágio. Muito bem. E na área civil? Na área civil também há responsabilização do consultor que fez o processo de adequação à LGPD ou do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, mas em um nível indireto. Vamos entender a lei? Primeiro, quem é que tem que reparar o dano? Aquele que causou o dano. Então vamos entender. Aonde está isso, Silvia? No Código Civil. Então vamos lá. No artigo 186 do Código Civil está escrito assim: aquele que por ação ou omissão. O que é omissão? Eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito para adequação à LGPD. Então eu fui omisso. Então tanto quando eu faço uma ação, quanto quando eu me omito, eu deveria ter feito e não fiz. Então aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Guarda esse termo ato ilícito, porque nós vamos no mesmo Código Civil, lá para o artigo 927, que diz assim: aquele que, por ato ilícito, que é o que a gente acabou de ler no 186, causar danos a outrem, fica obrigado a reparar. Então, se você, no exercício do seu cargo, seja de encarregado ou de consultor de adequação à LGPD, causar dano ao titular, você fica obrigado a reparar esse dano? A Lei Geral de Proteção de Dados não fala especificamente dessa obrigação, mas ela fala indiretamente. Vamos entender este emaranhado legislativo para você entender que sim, você vai responder se causar algum dano? Vamos lá, nós vamos para o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz assim: o controlador ou o operador, que em razão do exercício de atividade do tratamento de dados pessoais causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo por violação à Lei Geral de Proteção de Dados, é obrigado a repará-lo. Calma, Silvia. O caput do artigo 42 fala só no controlador e no operador, certo? Certo. Inclusive, eles respondem solidariamente. Agora, a pegadinha está no parágrafo 4º. Olha que interessante. Diz o parágrafo 4º do artigo 42. Aquele que reparar o dano ao titular, então vai ser ou o controlador ou o operador, não sabemos quem que eventualmente o juiz vai determinar. Então, aquele que reparar o dano ao titular tem direito regresso
contra os demais responsáveis na medida da sua participação no evento danoso. Vamos explicar isso? Vamos. Vamos imaginar que o consultor de adequação cometeu um ato ilícito, por ação ou por omissão voluntária, não importa, e causou um dano patrimonial ou moral, individual ou coletivo contra os titulares. E aí esse titular ou esses titulares entraram com uma ação contra o controlador e este controlador identificou que o problema foi você, consultor de LGPD, que fez a adequação, você encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O que vai acontecer no desenrolar dessa ação? Ele será provavelmente condenado para pagar essa indenização ao titular e, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 42, ele pode entrar com uma ação de direito regresso contra o efetivo causador daquele dano. O que é uma ação de direito regresso? Vamos lá, nós temos duas modalidades que isso pode acontecer. Vamos supor que esse titular entrou com uma ação civil no estadual, não foi no juizado especial, não foi no antigo juizado de pequenas causas, foi na justiça comum. Nesse momento, este controlador, sabendo que foi o consultor de adequação ou o encarregado que causou o dano, ele pode fazer o que nós chamamos de denunciação da lide. Ou seja, quando uma pessoa é responsável por contrato ou por alguma lei de responder junto, ele pode chamar a denunciação da lide. E aí, na hora da condenação, a sentença vai sair mais ou menos assim: diante do exposto, julgo procedente a ação principal para condenar o controlador a pagar ao titular, um exemplo, o valor de R$10.000, acrescido de 20% de honorários advocatícios, mais custas e despesas processuais. Julgo, em consequência, procedente a denunciação da lide, condenando o encarregado ou o consultor de adequação a reembolsar o controlador de todas as despesas acima. Ou seja, ele vai reembolsar o controlador porque o efetivo causador do dano foi ele. Esse é um primeiro cenário. Segundo cenário, por exemplo, foi lá no juizado especial, então não dá para fazer denunciação à lide, no juizado não cabe essa modalidade na defesa, então o controlador vai ter que pagar mesmo o titular. E aí o que ele vai fazer? Com essa sentença transitada em julgado e a comprovação que ele já pagou esse titular, ele vai entrar com uma ação regressiva, falando assim: olha, eu tenho prova que quem causou esse dano foi o consultor de adequação ou foi o encarregado, estão aqui as provas, então eu estou cobrando o que eu paguei para aquele titular, acrescido de custas e honorários advocatícios, e o juiz será obrigado a condenar, desde que haja prova que a culpa foi exclusiva do consultor de adequação ou do encarregado, a violação do direito do titular que gerou a primeira indenização. Você sabia disso? Então, apesar de não estar escrito com todas as letras que o encarregado ou o consultor responde, o parágrafo 4º deixa claro: sim, quem pagou a indenização pode entrar com ação regressiva contra o efetivo causador desse dano. Você sabia disso? Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Além de se inscrever aqui no canal, dia 6 de novembro eu vou começar a maratona de adequação à LGPD na prática. Serão mais de 30 horas de conteúdo ao vivo, todos os dias às 19 horas e online. E melhor ainda, gratuito. Gente, é um curso básico completo, desde a teoria até a prática. Sim, eu ensino a prática, ninguém ensina isso na internet de graça. Eu ensino a prática de como faz um processo de adequação completamente gratuito. E para você participar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo conteúdo inédito e eu te vejo lá. Tchau, tchau!